Bom dia! Nós somos do curso de Engenharia Florestal, compondo a disciplina de Fitopatologia. A equipe é composta pelos alunos Arthur Baena, Carlos Araújo, Rui Moraes e Diógenes Alves. Falaremos sobre o mofo cinzento Brotictis cinerea Pierce. O Brotictis, ou mofo cinzento, ele é um patógeno que pode sobreviver no solo, associado à matéria orgânica ou na forma de escleródio. Após a germinação dos escleródios em plantas doentes ou em restos de plantas infectadas, o fungo produz conídeos, que são dispersos para novos hospedeiros. A germinação dos conídeos é favorecida por temperaturas de 22 a 25 graus Celsius e umidade relativa em torno de 90 a 100%. Após a penetração, o patógeno coloniza rapidamente os tecidos e apresenta ampla esporulação, dando origem aos ciclos da doença. Para que o fungo possa infectar seus hospedeiros, são necessárias temperaturas amenas, entre 16 e 23 graus Celsius, alta umidade e ventilação deficiente. Temperatura superior a 25 graus Celsius retarda a infecção e o desenvolvimento da doença. Raramente o fungo infecta diretamente os tecidos vigorosos e em desenvolvimento. Geralmente, esse coloniza primeiramente tecidos que estão mortos ou que estão deficientes, enfraquecidos, que servem como uma fonte de energia para que o patógeno possa se estabelecer, reproduzir e assim iniciar a colonização dos tecidos sadios. O fungo também pode causar prejuízos consideráveis em flores, frutas, hortaliças, armazenados em câmeras frigoríficas com temperatura entre 0 a 10 graus Celsius. De maneira geral, essas plantas já vêm do campo com lesões da doença, que se manifestam durante o transporte e comercialização do produto. Nesta etapa, falaremos sobre os sintomas da doença. O mofo cinzento, ele afeta os tecidos mais jovens na parte aérea da planta, especialmente de mudas jovens, causando a morte do ápice ou mesmo de toda a muda. Os sintomas iniciam-se pelo enrolamento das folhas, seguindo-se da seca e a queda das mesmas. Comumente, observa-se um crescimento de um mofo acinzentado sobre as partes afetadas. O fungo ataca outras espécies vegetais e é um patógeno facultativo que vive saprotificamente no solo e sobrevive em formas e em outras superfícies e estruturas, sobrevive em estruturas de resistência. Sua disseminação se dá principalmente pelo transporte dos conídeos pelo vento ou pelo uso de substrato contaminado. As técnicas no laboratório para se identificar o mofo cinzento se dá a partir da separação de um tecido que está contaminado no viveiro, no campo. Você tira esse tecido, leva até o laboratório, faz a esterilização dele com esterilização em substrato. Posteriormente é feito a inoculação nas placas de Petri e você vai verificar ali o crescimento e o desenvolvimento do fungo no agar. Posteriormente, você pega o fungo, analisa ele microscopicamente e inocula ele em plantas sadias para verificar como que ele vai se desenvolver. Se ele apresentar os mesmos sintomas do patógeno inicial, está comprovado a existência do mofo cinzento. A técnica aplicada para evidenciar a presença do Brotictis é uma técnica similar às demais, como já foi realizado em sala de aula no laboratório. Você vai ao campo, isola parte da planta infectada ou mesmo no viveiro, isola a planta infectada, leva ela até o laboratório, faz a esterilização dela no hipoclorito de sódio. Posteriormente, após esterilizada a planta, você vai inocular parte dela
em placas de Petri com agar nutriente. Você vai dar o tempo necessário, as condições e o ambiente onde a placa será armazenada são as condições necessárias para a propagação do fungo. Após passado esse período, você vai observar a germinação e a proliferação do fungo. Você pode, usando as técnicas utilizadas em laboratório, você vai analisar esse fungo que cresceu, você analisa a estrutura dele no microscópio e você vai identificar qual é a origem dele, se é o Brotix ou não. Aí, para se comprovar se é ou não é o Brotix, você pega esse fungo, inocula em uma planta sadia, aguarda. Se ele proliferar, comprovou-se a existência do Brotix nas plantas ou no viveiro ou no campo.